Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, redator do Poder 360, e vou entrevistar Márcio Leite, presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Márcio tem 53 anos, é formado em Gestão Estratégica com especialização em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem mestrado em Direito pela Faculdade Milton Campos. Márcio é presidente da Anfávia desde abril de 22. Também atua como vice-presidente sênior na América Latina da Stellantis desde março de 21. Márcio, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de setembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Márcio, eu começo essa entrevista perguntando: a reforma tributária, do jeito que vem sendo regulamentada, deve criar um ambiente mais favorável à competitividade dos veículos produzidos no Brasil, ou o efeito será desfavorável para essa indústria? Não, a reforma tributária, de uma forma geral, ela veio com alguns objetivos. Primeiro, garantir neutralidade em termos de arrecadação, então uma neutralidade fiscal, mas o principal aspecto é em relação à simplificação do sistema. Então nós vamos ter dois momentos. Nós temos um momento de transição. Nesse período de transição não haverá simplificação, mas é uma aposta para o futuro. Então nós entendemos que é necessário passar por esse processo e certamente nós vamos ter mais competitividade, sim, principalmente nas exportações, porque essa proposta vai reduzir bastante o resíduo tributário. Ela não é uma reforma tributária completa, ela é uma reforma parcial. Então, dentro de uma reforma possível, é uma reforma interessante. Tem algumas questões, como imposto seletivo, tem alguns alíquota, que ainda não sabemos qual alíquota efetiva que vamos trabalhar. Algumas questões ainda precisam ser esclarecidas e, principalmente, a retirada do setor automotivo do imposto seletivo, porque ele vai na contramão do que nós estamos buscando, que é a aceleração da renovação da frota, a descarbonização do setor. Então, o que nós queremos é vender mais e não afastar o consumo. O Brasil enfrenta a pior seca de sua história, e a queda dos reservatórios das hidrelétricas já provocou a elevação da tarifa de energia. O quão preocupante é esse cenário para a indústria, especialmente para a automotiva? Não, nós estamos acompanhando isso com bastante serenidade. A primeira palavra é serenidade, entendendo que as questões climáticas, elas estão... o mundo, o planeta passa por uma mudança muito forte, com impacto, sim, em diversas regiões. Até o momento, pelo que nós temos conversado e temos sentido, não haverá um impacto significativo para a indústria, para o nosso setor. Pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. A nossa preocupação maior é com o aumento de custo de uma forma geral. Todo aumento de custo, você acaba repassando isso e onerando para o consumidor e tirando do consumidor a possibilidade de aquisição do seu veículo, então, ou dificultando mais. Então, na nossa avaliação, é cedo para dizer que haverá qualquer impacto, é cedo para falarmos sobre instabilidade do sistema de distribuição de energia, mas é um assunto, sim, que nos preocupa, é uma das maiores estiagens da nossa história. Então, é uma preocupação, sim, que deve ser acompanhada de perto. As montadoras tiveram seu resultado mais positivo nesse mês de agosto, tanto na produção de veículos quanto nas vendas diárias. Esse é o melhor resultado, se eu não me engano, desde outubro de 2019, quando nem havia tido a pandemia. O que explica essa melhora? Ela deve continuar? E vocês já pensam em revisar as projeções para o ano? Bom, nós temos algumas questões, porque quando falamos de emplacamentos, vendas no mercado interno, o nosso volume é bem interessante. O nosso emplacamento hoje, ele equivale ao emplacamento à média diária do período pré-pandemia. Então estamos aí na faixa entre 10.800 por dia, que é um número bastante expressivo em termos de emplacamento, com um crescimento 14,5% superior ao do ano passado. Então é um emplacamento legal.
A que se deve isso? Principalmente redução de juros. Quando nós falamos que o consumidor vai às compras, ele olha preço do veículo, isso é muito importante, mas se a prestação cabe no bolso dele. Porque 70% das nossas vendas, historicamente, são vendas financiadas. Então, a prestação caber no bolso é fundamental. Como houve uma redução da taxa de juros, maior oferta de crédito, redução de inadimplência, o crédito ficou mais favorável a essas vendas. Então, o mercado reagiu bem. Esse é o principal fator, além de outros. E também na produção, mas a produção não cresceu como cresceu a venda no mercado interno, porque ela foi principalmente impactada pelas importações que também cresceram nesse período. Os dados mais recentes da Anfávia mostram uma mudança no padrão de consumo dos brasileiros nos veículos de novas propulsões. Eu estou falando de elétricos, híbridos e dos híbridos plug-in. Pela primeira vez, a venda de carros 100% elétricos ultrapassou as duas modalidades de híbridos. De que forma você analisa essa transformação? Na verdade, nós temos três categorias, né? As novas tecnologias. Nós temos o híbrido mais tradicional, nós temos o híbrido plug-in, que muito se assemelha ao elétrico, e o elétrico. O somatório dos híbridos, de uma forma geral, ele ainda é superior ao do elétrico específico. Mas quando comparamos o elétrico com as outras individualmente, com cada categoria de híbrido, o elétrico é superior. De forma que vem crescendo, e esse crescimento é um crescimento esperado, é um crescimento que a gente já sabia que iria acontecer, não na velocidade do que aconteceu na Europa, porque no Brasil os biocombustíveis ainda são muito fortes e serão por algumas décadas e por alguns anos, principalmente porque ele tem um custo mais baixo para o consumidor e tem também um poder de descarbonização tão relevante quanto o dos carros elétricos. Mas o certo é que vem num crescimento, é ainda um segmento bastante de nicho, não tem um volume muito grande, à exceção dos estoques. Uhum. Esse mês, nós temos um dado muito surpreendente, o país tem um estoque de mais ou menos 80 mil veículos elétricos e híbridos para serem comercializados. Além das importações que estão vindo, nós temos um estoque hoje de 80 mil e esse é um estoque que precisa ser analisado com cautela. E o que o senhor acha que explica esse estoque elevado de veículos chineses? É uma tentativa de importações. Porque as alíquotas do imposto de importação, ela subiu, principalmente para as novas tecnologias. E algumas montadoras e importadores adotaram a estratégia de importar antes do aumento. E esse aumento, essa importação, foi num volume significativo. Nós estamos falando aí de mais de 80 mil e isso tem resultado em estoque. Nós não estamos conseguindo, o mercado não absorve a quantidade de veículos com essas novas tecnologias que foram importados. E você falou que isso tem que ser olhado com muita atenção. Por que esse estoque elevado? Que tipo de problema isso implicaria? Quando você tem uma mudança de ano, que é o famoso model year, ano, modelo, ano, é muito complexo você passar com um estoque muito elevado de um ano para o outro. Isso geralmente não acontece. É claro que cada montadora, cada importador, cada marca tem a sua estratégia, mas normalmente o mercado ele reduz os estoques no final do ano. E quando você reduz os estoques, precisa se entender bem a qual preço e como vai se dar esses produtos no mercado. E aí tem a questão de revenda, tem todo um equilíbrio de mercado que precisa ser observado. E o projeto do combustível do futuro, ele foi aprovado no Senado nessa semana. Qual é a sua avaliação sobre o projeto e qual o peso dessa iniciativa para o mercado automobilístico brasileiro? Esse é um trabalho excepcional do governo e do Congresso. Arnaldo Jardim, deputado, teve uma participação brilhante à frente desse projeto de lei ainda na Câmara dos Deputados. Nós temos tentado contribuir ao máximo com esse projeto desde o início. Ele é fundamental quando falamos de descarbonização
no país. Então, o processo de descarbonização, cada região tem a sua tecnologia, a Europa tem a sua tecnologia, a China tem a sua, e o Brasil tem a sua matriz, que é trabalhar principalmente com os biocombustíveis. E o projeto do futuro, ele tem essa pegada, um olhar para o diesel, como vai ser essa composição. Então, de uma forma geral, nós estamos bastante animados com o que foi aprovado também no Senado Federal. E a gente vê, né, que a tendência do futuro do automotivo, né, é essa eletrificação, mas também aliado com o etanol. Você acha que o Brasil está caminhando no caminho certo para concluir essa eletrificação? Eu estou falando de aumentar a oferta de energia, melhorar a infraestrutura de postos de carregamento, por exemplo, que a gente tem uma frota grande já de elétricos em São Paulo. A gente sabe que a maioria dos carros eles carregam em casa, mas tem gente que não tem nem vaga na garagem e fica dependente dos eletropostos públicos. A gente tem uma conta hoje de mais ou menos 8 carros elétricos por eletroposto em São Paulo. Você acha que o Brasil está caminhando com a velocidade adequada? Acho que melhorou muito. Acho que a gente tem caminhado sim. A realidade do Brasil é uma realidade muito diferente da realidade europeia. Pelas dimensões do país, pelas características. Então, quando a gente fala dos grandes centros urbanos, eu entendo que a infraestrutura tem sim evoluído. Pode-se dizer, poderia evoluir mais rápido, sempre há esse questionamento, mas é uma infraestrutura que tem caminhado, tem sido compatível com o crescimento. Também não é que a gente vem observando um crescimento tão elevado no emplacamento de veículos elétricos. Então, de uma forma geral, a infraestrutura ela vai receber muito investimento. É uma fase inicial dessas vendas. O Brasil começou a intensificar a venda de veículos elétricos há menos de um ano, quando comparamos aí com outros países que já estavam muito avançados nesse processo. Então, de uma forma geral, vem se estruturando. Agora, os biocombustíveis no Brasil é uma força gigantesca. Isso não existe no mundo. No mundo não tem uma tecnologia como tem no Brasil, não se tem uma rede de distribuição de abastecimento como o Brasil tem. E são mais de 50 anos de investimentos em biocombustíveis. Então, é por isso que nós somos líderes e nós temos que olhar sempre para aquilo que nós sabemos fazer bem feito, e principalmente a utilização dos biocombustíveis. Tem algum outro assunto que o senhor gostaria de abordar nessa entrevista? Exportação. Eu entendo que exportação, o Brasil, nós vivemos esse ano um dos anos mais difíceis em termos de exportação, principalmente porque os países de mercado, de destino das nossas exportações, esses países caíram em termos de mercado local, mercado interno, em especial Argentina, Chile, Colômbia e México. Mas esse mês especificamente, esses países apresentaram um crescimento no mês de agosto. Então, também é uma questão que pode ser um crescimento momentâneo, mas também a gente pode começar a estar diante de uma nova realidade e com um crescimento de uma forma mais constante nas exportações. É fundamental, o nosso setor está investindo 130 bilhões de reais, é o maior ciclo de investimentos do setor automotivo da história. Então nós temos que trabalhar com um cenário de exportação. Trabalhar apenas com o mercado interno não vai funcionar, nós temos que exportar e exportar o que nós sabemos fazer bem, e são os veículos brasileiros. E de que forma o governo, o Congresso pode trabalhar nessa direção para intensificar as exportações no mercado? A harmonização regulatória é fundamental. Então, quando eu exporto um carro produzido no Brasil para a Colômbia, para o México, imagina todo um custo que se tem para homologação, para adequação de requisitos que muitas vezes não são requisitos tão importantes. É apenas uma questão de adequação, de harmonização regulatória entre o que é exigido no Brasil e nesses outros países e também os acordos internacionais, os acordos comerciais. É impensável o Brasil ter cota para exportar para a Colômbia e a Colômbia comprar de outros países, principalmente China, sem cota. Não faz sentido. Então nós precisamos de avançar na realização de acordos comerciais. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Márcio pela entrevista. Obrigado.
Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de setembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.